Então, por isso que ele não está assim aqui com a gente. E a Rebeca, porque tem dois que estão precisando do auxílio dela, que é o Josué e a Mariana, né? Por isso também a Eliane está lá para ajudar com os dois, né? Então, por isso não temos aqui alguém para tocar o piano, nem no violão. Mas está muito bom a capela. O cântico de capela tá excelente. Então, essas aí é a notícia. Só para lembrar os irmãos, hoje à tarde, irmãos, a nossa reunião, tá? A reunião de membros às 16 horas. E aí não vamos ter aquele culto das 17. Tá bem? Porque vamos ter duas reuniões, assim, uma ordinária e outra extraordinária. Então, para os membros, né, todos os membros da igreja, para estarmos hoje à tarde aqui. Tá bem? Então, faça o possível para estar assim junto conosco. Como o pastor Jander não está agora de manhã, que seria o Atos, né? Hoje seria a vez do pastor Jander dar o Atos. Então, dessa forma, fica assim muito bom, tanto para o pastor Jander como para mim. Porque quando ele faltar, eu continuo Coríntios. Quando eu faltar, ele continua Atos. E à tarde também a mesma coisa. À tarde ele está dando Gênesis e eu 1 João. Então, quando um falhar, tem o outro. Por isso que Jesus Cristo disse que quando ele mandou de 2 em 2. E Salomão disse, melhor é serem 2 do que 1. Porque quando um cai, outro levanta, né? Ou levanta o outro, né? E também, principalmente nesse frio, né? É bom 2. Um aquece o outro, né? Um aquece o outro. Muito bom, irmãos. As notícias da semana. Essa semana nós visitamos lá a irmã Augusta, graças a Deus. Está mais calma, está mais serena. Está mais assim, eu acredito assim, mais, como eu posso dizer, não acostumada, mais tranquila, ou tipo assim, olha, não tem outro jeito, né? Qual seria a palavra? Isso, meu irmão, conformar. Isso, conformar, tá? Conformando com aquela situação, tá? Então, graças a Deus, tá mais calmo. Então, lá eu faço assim um mini culto com ela. Então eu chego, canto assim uns cânticos que ela conhece, que ela sabe de cor, leio uma passagem das Sagradas Escrituras, né? Assim, alguma palavra de consolo, de assim, exortação e tudo, encorajamento, né? Aí oro com ela e depois vou para outra que é a irmã Ana. Aquela irmã que até hoje não me reconhece. Ela não reconhece mesmo não. Mas já diz pastor. Aí eu chego, minha irmã, ô pastor, assim ela diz, mas... Aí diz, vamos cantar. Aí começamos a cantar e ela sabe os cânticos. Canta os 2, 3 cânticos, canta, uma maravilha. Aí diz, tá bom, minha irmã, agora o pastor vai ter que ir. Aí tá bom, pastor. Aí Deus lhe abençoe, minha irmã. Diz, Deus lhe abençoe também. Aí saio, vou buscar o irmão Joaquim Bulli e a irmã Mariana para ir lá para Serpa, né? Para Vales Mortos, isso, Vales Mortos. E nessa quarta-feira que passou, aí estava lá a nossa irmã, a irmã Zita, a irmã de lá. Não, a irmã de lá não foi, está doentinha. Até ore por ela, né? Ore por ela. Foi fazer algum trabalho no campo, assim, né? Mas já está com 80 acho que 86, alguma coisa assim, 80 e uns tal. Fazendo trabalho no campo ainda. Mas aí ela ficou toda dolorida e aí tá assim mais recolhida, podemos assim dizer. Por isso não foi. Mas estava lá a Elisa, a irmã Rosinha, que está se recuperando também de uma constipação forte. Então, graças a Deus, tivemos lá um culto bem animado. Isso na quarta-feira à tarde. Sempre lá, irmãos, eu chego ali em Serpa, eu chego 2 horas, 2:05, fico ali até no lar, né?
mais ou menos umas meia hora ali entre a irmã Augusta e a irmã Aninha. Aí depois 3 horas lá em Vales Mortos. E das 3 até as 4, né? Às vezes passa um pouquinho, porque os irmãos querem conversar mais um pouco, aí a gente fica assim um pouco. Mas graças a Deus, é um dia assim bem cheio, assim, gostoso. Eu gosto da agitação. Tá bom, então isso na quarta. Quinta-feira é o nosso culto de oração aqui, né? Graças a Deus, irmãos que podem vir. A gente sabe que nem todos podem vir, trabalham ou tem que preparar as crianças para o próximo dia, mas a nossa obrigação aqui, irmãos, é de incentivar, convidar. Se você puder vir, como dizia o nosso pastor, né? Você que calça o sapato é que sabe aonde dá. Então os irmãos, tendo a oportunidade, venham ao culto de oração, né? Sempre a gente fica assim mais alegre quando vem mais um rosto diferente, né? A gente tem sempre aqui os irmãos que estão sempre orando pela igreja como um todo, né? Então isso na quinta. No sábado temos os descobridores, né? Os descobridores. Aí ontem eles saíram todos cheios do dinheiro, né? O pastor Jander disse para eles trocarem as notas pequenas pelas grandes, que já tem gente aí com 300, 400, não sei quanto, aí ele está trocando, pega para as maiores, para não ficar cheio de dinheiro lá na casa que, né, alguém pode levar, então tem que, né, Isabel? Tem que cuidar. Tá bom. Então é isso, irmãos, essas são as notícias assim aqui da igreja. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos, enquanto cantamos esse cântico, né? Vamos cantar Maravilhosa Graça, Graça de Deus sem par. E enquanto cantamos, vamos fazer aqui o ofertório, né? Será que a nossa amiga Érica pode ajudar a gente, Érica, por favor? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé e cantar esse cântico? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Cantemos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que é maravilhosa, graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que é maravilhosa, graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai.
o nome de Jesus, engrandecei a Deus, louvai, maravilhosa graça, ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que é maravilhosa, graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Irmão Tanguy, por favor, pode fazer uma oração, meu irmão? Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela tua graça, obrigado por nós podermos ser livres, nós podemos construir tua igreja, tua nação. Obrigado por nós podermos mostrar isso como a sua oferta, nós podemos ajudar, sabe, que a tua igreja pode crescer, tua igreja. Nossa, e obrigado, Deus, por tua graça. Amém. Podemos assentar. Vamos ter aquele cântico das crianças, né? Tem alguém lá para lhe ajudar com o data show lá. Vamos cantar, irmãos, joias preciosas. Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias. Aí as crianças vão com a irmã Carolina. Aí os adolescentes ficam comigo hoje, tá bom? Ficam aqui. Então vamos lá. Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias. Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias muito preciosas, de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste, suas joias resplendentes de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno será. Muito bem, vamos ficar de pé. E aí a irmã Carolina, né, com as crianças, e vamos abrir as Bíblias, irmãos, para 1 Coríntios, o capítulo 1. Nós iniciamos na semana passada essa epístola, aliás, nós recomeçamos, né? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios.
Nós vamos ler, irmãos, os 3 primeiros versículos, tá? Versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Depois da leitura, a gente permanece em pé para uma breve oração e aí depois vem a exposição. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Muito bom. Nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é luz para os nossos caminhos. Ó Senhor Deus, fala aos nossos corações através desta palavra, Senhor, que o Senhor possa, através dela, consolar, confortar, exortar, Senhor, nos despertar para mesmo vivermos segundo a Tua palavra. Assim, Senhor, fala a cada coração aqui presente, porque é a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra não volta vazia. Aceita a nossa gratidão por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Tá bem, irmãos, podemos assentar. Obrigado. Geralmente, irmãos, quando nós fazemos uma exposição, os irmãos viram que cada exposição nós damos uma introdução. A introdução foi dada até para situar-nos, para saber quem escreveu, para quem escreveu, coisas assim desse tipo. Os irmãos até ficarem sabendo qual foi a época, qual foi a data, para situar no tempo e no espaço. Mas também a exposição bíblica, irmãos, ela nos incentiva a fazermos a mesma coisa em casa. Em casa. Porque geralmente quando nós lemos a Bíblia, nós dizemos, vou fazer meu devocional, eu vou ler as Escrituras. Aí você lê, né? Mas às vezes você não entende. Lembra o eunuco, quando Filipe chegou e disse assim, entendes o que lê? Aí ele disse assim, mas como é que eu posso entender se não há quem me explique? Então é bom quando nós lemos as Sagradas Escrituras para nós meditarmos nela. E, irmãos, quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, você vai notar que tem coisas lá que estão dizendo que se você ler de forma rápida, você não vai perceber. Você não vai perceber. Então, os irmãos notem, por exemplo, nós vimos, na semana passada, além da introdução, nós vimos o remetente. Nós vimos isso, né? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que naquela época sempre a forma de escrever uma carta seguia esse padrão, que era o remetente, a pessoa que escrevia, colocava, como no versículo 1, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Nós estudamos isso na semana passada. Nós vimos Paulo, porque que ele não se chama Saul era o nome dele, era Saul, mudou para Saulo, né? E aqui, Paulo, nós explicamos isso semana passada. Nós vimos também que ele disse chamado pela vontade de Deus, ou seja, ele não se chamou a si mesmo, ele não se intitulou a si mesmo, eu sou agora de hoje em diante apóstolo. Não, ele foi chamado pela vontade de Deus. Note que não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus. Uma pessoa, irmãos, para ser chamado para o ministério tem que ser um chamado de Deus. Se não for de Deus, não vai muito longe não. Tem que ser o chamado de Deus. E o Paulo está mostrando isso. E é interessante, tendo aquele pano de fundo, tendo toda aquela introdução que nós tivemos, nós soubemos, irmãos, que essa igreja aqui era uma igreja problemática. Uma igreja com muitas confusões, contendas, divisões dentro da igreja. E o Paulo escreve essa carta com o intuito de quê? De unir os irmãos, de apaziguar, né? De fazer com que os irmãos entendam que o corpo é de Cristo. Então, ele já na entrada diz logo assim, chamado pela vontade de Deus.
porque ele sabia que lá dentro da igreja tinha 4 partidos, e ele tinha a minoria. Ele só tinha um quarto, porque um grupo era do Saulo, outro grupo do Apolo, né? Um grupo era do Apolo, outro grupo era do Pedro, e o outro grupo que a gente ainda vai conhecer e vai ver que era o pior grupo que existia nessa igreja, que era o grupo de Cristo. A gente pensa assim, poxa, mas logo de Jesus? Por quê? Porque esses grupos, eles não aceitavam nem a autoridade de Paulo, nem a autoridade de Apolo, nem a autoridade de Pedro. Eles diziam o seguinte: nós recebemos de Deus direto. Eu não sigo a homem, não. Pode falar Paulo, pode falar Apolo, pode falar César, eu sigo a Jesus. Então eles não se submetiam às autoridades que Jesus Cristo tinha deixado na igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12 em diante, ele diz que quando Jesus Cristo subiu ao céu, deixou para cuidar da igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da sua igreja. Então esse grupo, que era o grupo de Jesus, não aceitava isso, mas diziam ser seguidor de Jesus, mas não aceitava aqueles que Deus tinha deixado na igreja. Aí o Paulo, já na entrada, ele diz assim: olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então eu não fui até vocês porque eu me chamei, eu me intitulei, eu mesmo me autoproclamei apóstolo. Não, foi a vontade de Deus. Eu era um perseguidor da igreja. Eu não queria saber nada disso, não. Eu queria perseguir, prender, matar. Mas Deus me chamou. Então isso aí já era para ter chamado a atenção dos irmãos, né? Eu sou chamado pela vontade de Deus. E aí ele diz para ser apóstolo, né? Para ser apóstolo. E o irmão Sóstenes, nós vimos até, eu assim me sinto encorajado com a vida desse homem, o Sóstenes, porque ele apanhou, irmãos. O Paulo chegou lá, pregou, ele aceitou Jesus Cristo, ele foi assim espancado na frente das pessoas, ele ainda continuou servindo a Jesus. Era para ele dizer assim: olha, já basta, com essa peia eu vou me embora e vocês que sirvam a Jesus. Eu não quero mais isso para mim, não. Alguma vez a pessoa foi humilhada na frente de todo mundo, eu vou deixar esse caminho. Não, ele não deixou. Ele não deixou. Ele continuou seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos, irmãos, com isso, os remetentes. Agora nós vamos para os destinatários, que é o versículo 2. No versículo 2 ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando nós olhamos o destinatário aqui, a gente fica assim, isso deve aguçar, irmãos, a nossa curiosidade. Por quê? Porque quando nós vamos para Gálatas, vá para Gálatas capítulo 1, e o versículo 1 até o versículo 2. Note só, e isso os irmãos vão ver, estudando as epístolas, os irmãos vão notar isso. Em algumas epístolas, o apóstolo Paulo demora em falar sobre o remetente, em outras não. Em algumas epístolas, Paulo demora a falar sobre os destinatários, em outras não. Tudo isso, irmãos, tem um significado. Tudo isso deve nos chamar a atenção. Veja aqui, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Olha como ele já dá a introdução, porque o problema lá na Galácia era o quê? É que o pessoal estava dizendo que o apóstolo Paulo era um apóstolo meia boca. Não era apóstolo, não. Apóstolo eram os 12. Ele se fez, ele é apóstolo de homens. Então o apóstolo Paulo já abre a epístola dizendo: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros. Agora, olha o que ele diz: as igrejas da Galácia. Não chama a atenção nossa? Aqui, em 1 Coríntios,
ele se detém nos destinatários. Olha os destinatários, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha os destinatários. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo. A gente se pergunta, por que ele não fez isso para a igreja da Galácia? Essas são coisas, irmãos, que devem nos chamar a atenção. Já imaginou se nós estivéssemos aqui, por exemplo, vivo ainda, aliás, vivo nos Estados Unidos, né? O pastor Magnus Foraida, aí ele escreve uma carta lá dos Estados Unidos para as igrejas que ele fundou aqui em Portugal. Aí para a igreja de Beja ele manda uma, para a igreja lá de Mil Fontes, ou as igrejas assim, né? Ele vai mandando. Aí, para uma certa igreja, ele manda isso aqui, olha. A igreja de Deus que está em Beja, aos santificados em Cristo Jesus e tal. Aí para uma outra igreja, ele diz, aos irmãos em Sines. A igreja em Sines. Aí o pessoal diz, mas que é isso, rapaz? Lá para a igreja de Beja ele se alongou e ao santificado e tudo, e para nós só disse isso. O que está acontecendo? Não é isso que vai nos despertar? E quando nós conhecemos as cartas e o conteúdo, irmãos, a gente sabe por que as introduções foram desse tipo. Lá em Gálatas, ou na Galácia, o que estava acontecendo? Uma heresia forte, era heresia lá, que estava ao ponto, irmãos, se Paulo deixasse, o pessoal ia para dentro do judaísmo. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve mesmo para alertar o povo. Epa, é por Cristo Jesus. Ele é o nosso Messias. É o Senhor. A lei não pode, somos justificados por graça. Aí vai falando mais essa parte, né? Quando o pessoal estava querendo mesmo ir para um outro caminho, questão de heresia. Então, Paulo fica indignado com isso, a tal ponto que lá em Gálatas, ele disse assim, olha, se alguém vai levar para vocês um outro evangelho, que seja anátema. Rapaz, ele está revoltado, se até um anjo vier do céu e pregar para vocês uma coisa que vá além daquilo que nós temos pregado, seja anátema. Porque é assim que uma heresia e falsos ensinamentos devem ser combatidos dentro da igreja. Agora, interessante, nessa igreja aos Coríntios, uma igreja, irmãos, que tem lá divisão, 4 partidos, tem lá um jovem que está deitando com a madrasta, dormindo com a madrasta, também, repartindo a esposa do pai, ele, o pai, né? A mesma mulher. E o Paulo disse, e vocês estão aí, não falam nada. Vocês estão vendo tudo isso aí, não falam nada, ficam calados. Estão ainda soberbos, como se nada tivesse acontecido. Tinha um outro irmão que estava processando o irmão da igreja lá no tribunal. Não conseguia resolver dentro da igreja, aí tinha que levar para o tribunal e processar o irmão lá. O Paulo disse, irmão, mas que coisa, isso lá nos incrédulos, vocês estão levando para os incrédulos. Por Paulo, questão de prostituição também, pessoas que estavam talvez com relação com prostitutas cultuais. A gente vai ver isso. Irmãos que no momento da ceia, tinha uns que enchiam a barriga e tinham outros que ficavam de barriga vazia. No momento da ceia, que era para pensar nas coisas de Deus e tal, meditar no sacrifício de Jesus, tinha gente embriagado. Mas para essa igreja, para nossa surpresa, eu vou aqui, né? Para nossa surpresa, o Paulo... E aqui que me chama a atenção, o Paulo diz, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus, apesar, irmãos, de muitos problemas, o apóstolo Paulo ainda considerava a igreja de Corinto de igreja de Deus. Eu vou ser sincero, irmãos, tem muitos irmãos que chamariam essa igreja de sinagoga de Satanás.
Porque, já imaginou? Lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo está falando com a igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, Apocalipse 3, 9, olha como Deus diz aqui, ó, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Apocalipse 3, 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, veja, ele chamou sinagoga de Satanás, porque estava lá os judeus reunidos, e o que acontecia? Se juntavam, planeavam dentro da sinagoga para perseguir os cristãos, para matar. Então, Jesus, ao olhar para uma congregação daquela, ele disse, isso aqui não é uma assembleia, isso aqui não é uma igreja para dentro, não, isso aqui é a sinagoga de Satanás. O povo aí está se juntando mesmo para querer fazer o mal. Não. Isso não podemos nem chamar, porque o propósito pelo qual ele se reúne aí é um propósito perverso. Então não é igreja, é uma sinagoga de Satanás. Então a gente para e pensa, por que o apóstolo Paulo, sabendo da divisão, sabendo de um jovem que está dormindo com a madrasta, sabendo de um irmão que está processando o outro, sabendo que tem ali da igreja até com relacionamento com prostituta, sabendo que tem gente na seca que está se embriagando, sabendo que tinha irmãos que se achavam melhores do que os outros, porque eu falo em língua, tu não fala, eu faço cura e tu não faz. E o Paulo vai combater isso dentro da igreja. Então, se o Paulo viu que essa igreja é uma igreja confuseira, cheia de problema, irmãos problemáticos, a pergunta é, por que ele ainda chama essa igreja de igreja de Deus? Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está inspirado pelo Espírito Santo. E ele chama essa igreja de Deus. Então, isso me chama a atenção. E quando eu vejo, irmãos, uma igreja assim, eu vou ser sincero, eu olho para a igreja de Beja e dou graças a Deus. Sinceramente, eu dou graças a Deus. Aqui eu não conheço um jovem que está dormindo com a madrasta. Aqui eu não conheço um irmão que está processando o outro lá no tribunal. Aqui eu não vejo irmão se embriagando na ceia. Até não dá nem para se embriagar, né? Com aquele copozinho assim, né? Então veja bem, meus irmãos. Veja bem. Você queria fazer parte da igreja de Corinto? Você queria ser um membro na igreja em Corinto? Talvez, irmãos, muitos não queriam nem se associar. Nem ia lá. Alguma vez, eu ali para aquela igreja, vocês já ouviram que tem um jovem aí dormindo com a esposa do pai dele? Lá daquela igreja ali. E já vi um outro, ele está aí no tribunal aí, olha, passa, vem aqui no capitel, come e vai lá processar o irmão dele. Olha aí, tem até gente aí com prostituta. É lá daquela igreja lá daquela igreja. Eles até se embriagam. Eu vou congregar nessa igreja? Eu vou frequentar nessa igreja? Isso daí é igreja, isso daí deve ser uma sinagoga de Satanás. Irmãos, Paulo não chamou essa igreja de sinagoga de Satanás. Ele chamou da igreja de Deus. Isso me ensina muito, irmãos. Muito me ensina. Isso me ensina que, embora a igreja tenha contenda, às vezes briga, às vezes desavença, coisas assim que não são boas, que não são dignas de santos, mas o que a gente vê é que a igreja que nós chamamos de igreja militante, é uma igreja formada de pessoas imperfeitas. Não fique achando que você é perfeito. Nós não somos perfeitos. Imagine, irmãos, quando você está sozinho, você é solteiro, é só você de pecador. Mas quando você se casa com outro pecador. E agora, para dar certo, 2 pecadores debaixo do mesmo teto, aí tem uns curto-circuito.
Ora, se na sua casa, e depois quando chega um filho, chega um outro filho, filha, agora são 4, são 5, dentro de uma mesma casa, tem ou não tem curto-circuito aí dentro? Porque é formado de pecadores. Imagine dentro de uma igreja. Aqui não só é 3 não, nem 4, nem 5, aqui é mais. E cada um com uma mentalidade, com um pensamento, né? Mas é a igreja ainda de Cristo? É a igreja ainda de Deus? É, para o espanto de alguns. Porque alguns podem olhar para essa igreja e dizer, isso não é igreja. Mas Paulo diz, a igreja de Deus. Oh, irmãos, isso aqui já era para encorajar os irmãos em Corinto. Puxa, o Paulo ainda considera a gente igreja de Deus. Ai, há esperança para nós. Há esperança para a gente melhorar. Há esperança. O fundador da nossa igreja, porque Paulo era o fundador da nossa igreja ainda tem esperança na gente. Interessante, irmãos. Essa igreja não foi fundada pelo pastor Elias. Se a igreja de Corinto fosse fundada pelo pastor Elias, todo mundo ia dar razão. Ah, tá bem, aquele sujeito, olha o que ele vai fazer. Olha lá, olha lá, olha lá. É fundada por Paulo. Vai falar o que do Paulo? Vai dizer o que do Paulo? Que ele não sabe ensinar? Que ele não sabe pregar? Que ele não sabe se conduzir? E por isso tem uma igreja como tem? Não. Não. Essa igreja, irmãos, era formada de irmãos imperfeitos, como todas as igrejas são. Todas as igrejas são. Tinha um grupo lá dentro, irmãos, lá no capítulo 15, versículo 12. Eu fico assim pensando, mas que coisa! Tinha um grupo lá dentro, o Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 12, 1 Coríntios 15, 12, ele diz assim, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como? Eu vejo assim uma admiração dele. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Você já imaginou, irmãos? Quem foi o fundador dessa igreja? O apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo pregou lá? Que há ressurreição de mortos. Esse grupo que entrou lá, eles entraram sabendo que aquela igreja acreditava na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam. Eles estavam cientes. Poxa, estamos entrando aqui numa igreja, olha aí, estão pregando. Olha, eles acreditam na ressurreição dos mortos. Olha, eles acreditam na ressurreição dos mortos. Mas eu não. Eu não acredito nesse negócio de ressurreição dos mortos. E aí um foi passando para o outro. Ei, tu acredita nesse negócio de ressurreição de mortos? Dizem que o fundador dessa igreja dizia que ressuscitar os mortos, mas não ressuscita não. E esse daqui começou a contaminar os outros. Começou a contaminar dentro da igreja. De tal forma, irmãos, que agora tem alguns. Porque quando você vê um fermento desse, vai alastrando, vai contaminando. E agora não é só um que pensa assim não, é alguns que estão pensando o quê? Que não tem ressurreição dos mortos. Mas o curioso é que eles estão indo para dentro de uma igreja que acredita que os mortos ressuscitam. A minha pergunta é o seguinte: Pessoal, ei, vocês que acreditam que não tem ressurreição, fica sabendo que nessa igreja nós acreditamos. Mas eles queriam, irmãos, contaminar a igreja toda. Ao invés de eles pegarem, nós não acreditamos. Olha, esse grupo aqui acredita na ressurreição. Eu não acredito. Então eu não vou ficar numa igreja dessa. Eu não acredito na ressurreição. Para que eu vou ficar aqui? Esse pessoal acredita nessa. Eu não acredito nisso. Vai embora, funda uma igreja em que não acredite na ressurreição. Não é bom? Não é uma coisa ética? É ético. Agora, vai um grupo para dentro de uma igreja que acredita, que a igreja acredita em ressurreição de mortos, e eles estão lá dentro dizendo, não tem. Uma coisa do diabo, irmãos. Isso é algo diabólico. Então o apóstolo Paulo está admirado. Ei. Olha,
Se é aqui corrente, é corrente, não é uma coisa que se diz aqui no cantinho, não. É corrente nessa igreja aí pregar que tem ressurreição de mortos. E tem alguns dentre vós, gente dentro da congregação, que dizem que não há ressurreição. Já imaginou, irmãos? Que comportamento! Mas essa igreja, Paulo chama ela de quê? Igreja de Deus. Igreja de Deus. Sinceramente, com você mesmo. Imagine você aqui é um estrangeiro e você está procurando uma igreja em Beja. E você já foi em 5, 6 igrejas aqui em Beja. Aí você chegou nessa igreja aqui, uma igreja igual esta, que tem um jovem dormindo com a madrasta, que tem um levando o outro no tribunal, que tem um que relaciona com as prostitutas cultuais, tem uns que se embriagam dentro da ceia. Eu pergunto, você vai querer ser membro dessa igreja? Vai querer ser membro dessa igreja? Duvido, irmãos. Você quer para uma igrejinha onde não tem nada, os irmãos estão bem mesmo, não tem nenhum problema, está tudo, todo mundo paz e amor, oh maravilha, não é? Você quer para uma igreja em que todo mundo se ama, que está tudo ali, todo mundo junto, olha, fazendo um convívio, oh que maravilha, não é esse tipo de igreja que você quer ir? Você não quer ir para uma igreja desse tipo não, porque você se calhar nem vai dizer que isso aqui é igreja. Mas Paulo chamava de igreja. Oh, irmãos, a gente fica assim pensando, por que, Paulo, tu ainda chama essa igreja de igreja? E aqui, irmãos, depois de ter chamado a atenção dos irmãos para isso, e aí mostrar, quando lemos as Sagradas Escrituras, tem muita coisa envolvida. Nós temos que aprender que a igreja, ela é a igreja de Deus, é uma igreja imperfeita. Nós temos, irmãos, uma igreja triunfante no céu. Uma igreja triunfante no céu. E temos aqui na terra uma igreja militante. A igreja, irmãos, que é a triunfante, que ela está no céu, ela não tem pecado, ela não tem defeito, ela não tem nada. Há mais ou menos 2 anos atrás, o irmão Jacinto subiu para fazer parte dessa igreja triunfante. E desde o dia que ele partiu, irmãos, o irmão Jacinto não cometeu um único pecado. Mas nós que ficamos aqui, já cometemos vários. Sabe por quê? Porque nós somos igrejas militantes. Lá é a igreja triunfante. Eu pergunto, você vai encontrar na face da terra uma igreja como esta? Com irmãos impecáveis? Não vai encontrar, irmão. Pode encontrar uma melhor do que Corinto. Pode encontrar uma melhor do que Gálatas. Pode encontrar uma melhor, sim, não tem dúvida nenhuma. Mas sempre vai ter os imperfeitos. Somos imperfeitos. É por isso, irmãos, que está escrito, e vou ler de novo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista, isso aqui é Jesus deixando na igreja. Ele não deixou a igreja sem uma liderança, ele não deixou a igreja sem pastores, ele deixou liderança. E qual é o propósito dele de deixar essa liderança? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Note que ele chama os congregados de santos, mas diz ao mesmo tempo que eles precisam de quê? Aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos. E aqui eu vou dar para os irmãos alguns exemplos dentro das próprias Sagradas Escrituras, até para alguns irmãos acabarem com aquele romantismo, porque eu vou confessar, eu também era muito romântico. Logo quando eu entrei na igreja eu era muito romântico.
Quando eu entrei no seminário, eu era muito romântico. Aqui só tem paz e amor. Aqui não tem irmãos que falam do outro. Aqui não tem um irmão que vai fazer isso, faz aquilo. Não, longe. Aqui só tem santinho. Aqui só tem gente que não faz mal a ninguém. É pessoa mesmo do melhor que há. Eu vou me aproximar dessa igreja e aqui vai ser uma maravilha. É assim? É não. Porque a igreja é formada de gentes imperfeitas e pecadores. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. Vai anotando esses exemplos, tá? E eu vou mostrar, a gente chama, né? Assim, no bom sentido, tá? Dinossauros na teologia. Gente grande, graúda, tá bom? Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo, olha só, olha essa situação aqui. Paulo está escrevendo aos Gálatas. Gálatas, irmãos, é uma região, não é uma igreja. É uma região com várias igrejas. O Paulo escreve e manda. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim, Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de quem, irmãos? Na presença de todos. O que é que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro se comportou de forma errada. Quem se comportou de forma errada? Pedro. Um homem que andou 3 anos com Jesus. Um homem que andou por cima d'água. O único ser humano, depois de Jesus, que andou por sobre as águas. Eu não teria saído daquele barco. Já confesso logo. Não teria. Ele saiu. Pedro saiu. O homem andou por cima d'água. Esse homem, irmãos, ressuscitou Dorcas, entende? Esse homem ressuscitou Dorcas. Aquela senhora lá de Jope, ele foi lá, Dorcas, levanta. Foi esse homem aqui. No dia de Pentecoste, Pedro estava cheio do quê, irmãos? Do Espírito Santo. E pregou, e quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. É um homem de grande reputação? É ou não é? É ou não é? Quem é que vai chamar a atenção do grande apóstolo Pedro? O infalível apóstolo Pedro. Quem é que vai chamar a atenção dele? Paulo. Paulo. E, irmãos, ele não vai chamar o apóstolo Pedro à parte, não. Ele vai dizer, Pedro. Não. Ele vai chamar na presença de todos. Você já imaginou um homem do gabarito do apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, sendo chamado a atenção por um cidadão que perseguia a igreja? O Paulo diz aqui, disse a Cefas na presença de todos, ora, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, eu vou ser sincero, uma chamada dessa atenção na frente de todo mundo, aqui o negócio azedou. Não era para Pedro falar mais com Paulo, nem dar oi, atravessar a rua, nem querer mais saber. Vamos cortar as relações, aqui acabou-se tudo. Uma vez chamar minha atenção na frente de todo mundo, eu, o grande apóstolo, andei por sobre as águas. Isso apareceu ontem aí, esse apóstolo aí, olha, ontem, apareceu ontem. Eu estou aqui, ó, desde os primórdios. E aqui vem chamar minha atenção na frente de todos. Cadê? Aí, irmãos, a gente vai lendo e vai vendo, parece que Pedro assimilou bem aquilo. Porque olha lá para Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A gente fica... Eu confesso que eu fiquei vasculhando para ver se o Pedro está mesmo rancoroso, sabe? Era para o Pedro mesmo ficar
tinindo com Paulo, uma coisa dessa. Aí, o que eu encontro? 2 Pedro 3,15. Olha o que o Pedro fala. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente. Olha só o que ele vai falar, irmãos. Significa assim. Como o nosso. Tá difícil chamar. Só que ele está inspirado pelo Espírito Santo, tá? Ele não está sendo aqui hipócrita. Ele não está sendo aqui hipócrita. Ele disse: o nosso amado irmão Paulo. Ele não chamou só de irmão. Ele chamou de amado. Amado, uma pessoa que te chamou na frente de todo mundo. Amado, uma pessoa que te repreendeu na frente de todo mundo. Amado. Quem vai ter coragem de fazer isso, irmãos? Isso se chama igreja. Isso se chama irmãos. Somos irmãos. Mas tem outra situação. Eu quero só mostrar para vocês que a igreja não é perfeita. É formada de irmãos imperfeitos, do pastor para baixo. Todos nós, irmãos, cometemos falhas, pecados. Olha o que diz em Atos capítulo 15, versículo 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Já fizeram a primeira viagem, agora vão sair na segunda. Aí olha o que ele diz aqui. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Qual é o contexto, irmãos? O contexto é que esse rapaz aqui, chamado João Marcos, abandonou o barco desde da Panfilha. Eles foram para Chipre, depois atravessaram para Panfilha. Chegou lá, o Marcos viu o negócio, e aqui o negócio vai ficar ruim. Se mandou, deixou os dois, o apóstolo Paulo foi até apedrejado. O Paulo, tá bom. O Paulo fizeram a viagem, voltaram e tudo. Passou-se um tempo. O Paulo lá. Deixa, tá bom. Tudo bem. Barnabé, vamos voltar, Barnabé? Olha, vamos levar também o Marcos. O quê? Marcos? Marcos era um jovem, irmãos. Não era porque era jovem, mas inexperiente, sabe? Agiu de forma irrefletida. Aí diz aqui, 38. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Às vezes eu fico pensando que o Paulo tinha em mente aquilo que Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é o quê? Foi o que Marcos fez, voltou. Então o Paulo viu, não é justo não. Tipo assim, esse menino tem que aprender uma lição. Ele tem que aprender que a obra de Deus não é assim não. Agora vai-se embora? Não. Esse eu não levo não. Irmãos, isso era para ensinar para Marcos. Mas, olha o que diz aqui. 39. Houve entre eles tal desavença. O quê? Irmã, não. Você leu direito isso? Desavença entre quem? Diga para mim o nome desses dois homens. Paulo e Barnabé. Esses eram dois homens assim meio desviados da igreja, não era? Eles não eram desviados, esses dois rapazes, esses dois não eram meio assim, eles quase não vinham à igreja, não era? O Paulo e o Barnabé eram gente assim fraquinho na igreja. Irmão, se eles eram homens de Deus, por que houve uma desavença entre eles? Você consegue me explicar? Tem uma desavença com eles lá no céu? Com Paulo, Pedro, lá no céu, tem alguma desavença entre eles lá? Não. E por que teve aqui na terra? Porque eram imperfeitos.
até entre grandes homens de Deus. Então, irmão, não vá chegar e dizer mesmo assim: onde já se viu 2 crentes? Onde já se viu um crente? Eu pergunto, Barnabé é crente ou não é? É. Paulo é crente ou não é? É. E por que teve desavença? Me explica aí. Me explique. São ou não são crentes? São. Mas somos imperfeitos, irmãos. Entenda isso, coloque na sua mente. Porque se você não entender isso, você vai ficar dentro de uma bolha. Só você, entendeu? Por isso que tem os desigrejados. Eles não vão para a igreja porque eles não querem se meter com os hipócritas. Vou ficar dentro de casa sozinho, que eu não quero me meter com hipócrita. Esta é a igreja de Deus, imperfeita, formado por irmãos com dificuldades. Cada um de nós, irmãos, nós temos as nossas dificuldades. Agora, 2 Timóteo 4,11. Olha no que isso deu. Olha no que isso deu. Imagine você sendo Marcos. Você viu toda aquela confusão entre Paulo e Barnabé, e agora você guardou isso com aquele sujeito chamado Paulo. Não quero acordo. E o Barnabé era para também, não, isso não se faz. Como é que pode um crente? Vamos dar outra oportunidade para Marcos, uma chance mais. Ele pega, já corta, pegou Silas e foi-se embora. Como é que pode uma pessoa dessa se dizer que é apóstolo, fazer uma coisa desse tipo? Não, vamos cortar, realizar. Acabou-se. Mas olha o que diz, irmão, 2 Timóteo 4,11. Paulo escrevendo, olha lá. Eu gosto de ler isso, irmãos. É isso que deve ter que haver dentro da igreja. Pode haver desavença? Pode. Pode haver um atrito? Pode. Mas que haja isso também. Somente Lucas está comigo. Toma contigo quem? Toma contigo quem? Marcos. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Há esperança para mim, irmãos? Há esperança para você? Você cometeu um erro, eu cometi um erro, você cometeu uma falha, errou, ficou mesmo, riscou o negócio, faiscou. Mas é capaz de depois falar como o apóstolo Pedro, nosso amado irmão Paulo, e dizer: o Marcos é útil. Traze-o. Não queria antes. É hipocrisia isso, irmãos? O crente tem que mesmo ficar amargurado por toda a vida. Não, eu não quero mais saber. Isso é cristianismo? Não. Se todos nós entendermos que nós somos imperfeitos, irmãos, e saber que outros têm falhas, nós temos falhas. Por isso que a Bíblia diz: perdoai-vos o quê? Uns. Por que uns aos outros? Não é só um que peca? Não, uns aos outros. Agora vai mais, eu estou só... Veja, Filipenses 4,2. Filipenses 4,2. Olha o que o Paulo fala agora de 2 irmãs. 2 irmãs na igreja, né? Eu não estou falando... 2 irmãs, não sei também se era de carne. Diz assim: Filipenses 4,2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente, pense igual no Senhor. Porque só tem uma coisa, irmãos, que faz com que a gente pense igual, se nós pensarmos no Senhor. Se eu for para a Bíblia, você for para a Bíblia, nós vamos pensar igual. Agora, se você, eu acho assim, eu acho dessa maneira, não vai dar certo. A gente tem que vir para a Bíblia. Ele diz: olha, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo. Eles já chamam talvez o pastor da igreja, né? Também peço que as auxilies. Auxiliar quem, irmãos? Auxiliar 2 irmãs que de vez em quando apareciam na igreja? Não, irmãos, olha só. Auxilias, pois juntas, não foi só uma, juntas se esforçaram comigo no evangelho.
evangelho. Duas senhoras que ajudaram o apóstolo Paulo na divulgação do evangelho. Só que hoje as duas estão brigadas. São crentes ou não são, irmãos? São ou não são? E por que está assim? Então não vá dizer assim, como é que pode? Como é que pode? Dois irmãos, duas irmãs, como é que pode? Pode sim. São pecadores imperfeitos. Pode. Deixam de ser irmãos? Não. Deixam de ser crentes? Não. Mostra que somos imperfeitos. Irmãos, João diz o seguinte, 1 João 1, 8 a 9. 1 João 1, 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Veja, o São João está com 95 anos, mais ou menos, 90 e tantos anos aqui. E ele disse, se dissermos que não temos pecado, um homem com 90 e tantos anos de idade ainda peca? Irmãos, enquanto estivermos nessa terra, vamos pecar. Não vamos viver na prática do pecado, tá? Mas possibilidade para você pecar, possibilidade para eu pecar. A gente fica assim pensando, por que Paulo chama essa igreja de a igreja de Deus? É uma coisa que deve nos ensinar, irmãos. Sabe por quê? Porque ele entendia que a igreja era formada de pecadores, irmãos imperfeitos, com dificuldades, e cada um de nós temos. Mas olha o que ele diz, olha a esperança do apóstolo Paulo, o que ele fala aí mesmo em Coríntios, 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ele fala nessa introdução dele, tá? Nessa introdução dele, olha o que o Paulo diz antes de repreender quem quer que seja, antes de fazer uma exortação para eles melhorarem tudo. Olha o que o Paulo diz, olha a esperança do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, 1 Coríntios 1:8, diz assim, que Jesus Cristo, o qual também vos confirmará. Ele vai confirmar, sim, vocês hoje são imperfeitos, mas Ele vai te confirmar. Sim, você hoje comete ainda alguma, mas Ele vai te confirmar. Sim, você ainda está engatinhando, mas Ele vai te confirmar. Sim, você tem falhado e tudo, mas Ele vai te confirmar. Ele vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis. Hoje você é repreensível, mas você vai ser irrepreensível. Quando? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, fiel é Deus, Deus é fiel, Ele vai cumprir isso. Sim, irmãos, eu sou imperfeito, os irmãos são imperfeitos, mas um dia, irmãos, nós não vamos ter problema entre nós, seremos perfeitos, mas até lá, irmãos, tem uma longa caminhada, que vai precisar perdão uns aos outros. Se não for isso, irmãos, não vai dar para caminhar junto. Todo dia, né, quando a gente vai orar, a gente diz assim, Senhor, perdoa, né, os meus pecados. Assim como eu também, o quê? Perdoo. Então aí tem uma condicional. Enquanto não conseguimos perdoar, irmãos, Deus não vai nos perdoar. E se Deus não nos perdoar, você acha que vai para o céu? Vai? Perdoai-vos uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dessa epístola é mostrado-nos claramente, Senhor, que a igreja é formada por pecadores, formada por irmãos e irmãs, com defeitos, imperfeitos. Ó Senhor Deus, nos dê a graça de vivermos nesse mundo, Senhor, para a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, os pecados e nos ajuda, Senhor, cada vez mais a entendermos essas verdades e lutarmos, Senhor, contra aquele que é o inimigo das nossas almas, Satanás e a potestade do ar. Ajuda-nos, Senhor, cada um dos nossos amados irmãos aqui presentes, que o Senhor possa mesmo nos ajudar cada vez mais a fazermos a Tua vontade. Leva-nos aos nossos lares, na Tua paz. É o que nós te pedimos, Senhor, no Teu santo e bendito nome. Amém. Obrigado, irmãos. Bom almoço.